Deixa eu te fazer uma pergunta hoje. Desde quando você começou a acreditar que aceitar o mínimo era o suficiente para você? Ou seja, uma pessoa que está demonstrando interesse por você demorar dias, horas e até mesmo semanas para te responder era demonstração de interesse? Ou quando você começou a ter que implorar por atenção, implorar para que comuniquem você ou que você seja lembrada, passou a ser parte da sua vida. E aí eu quero que você entenda uma coisa aqui nesse vídeo. Muitas vezes a gente acha que o problema é o outro, então, o outro está fazendo isso, quando na verdade a gente vai descobrir aqui nesse vídeo que talvez o seu maior problema seja você mesmo. Porque eu quero que você entenda uma coisa, quando eu entendo o meu valor, quando eu sei do que eu mereço, eu sei que eu não mereço o mínimo, eu sei que eu não mereço migalhas, mas por algum motivo eu aprendi que eu merecia aquilo, eu aprendi que aquilo para mim era o suficiente. E hoje, nesse vídeo, eu quero mostrar para você o que você tem por trás desse comportamento que está muito mais enraizado do que você imagina, porque você não nasceu aprendendo a receber o mínimo, foi um padrão que você aprendeu. E talvez hoje o seu relacionamento está exatamente assim, você entrega tudo e recebe o mínimo e você não consegue sair. E pelo contrário, talvez você fique até culpado, culpada por pensar em sair. Afinal, se essa pessoa me deixar, será que eu tenho a capacidade de arrumar alguém diferente? Alguém melhor? E aí que muitas vezes a gente vê um monte de pessoas presas dentro de um relacionamento, onde elas se sentem carentes, sozinhos, inseguros, sem perspectiva, não se sentem amados. E aí eu quero que você entenda uma coisa, relacionamento não é isso. Não é porque você aprendeu a receber migalhas que todo relacionamento está baseado nisso. Por isso que eu sempre falo, relacionamentos são duas pessoas unidas, curadas, que fazem acontecer, fazem dar certo. Então vamos juntas, porque eu sei que você que está aí quer um relacionamento saudável, mas o primeiro relacionamento que você deseja é com você mesma, porque para mim e com o outro eu tenho que estar inteira, porque senão eu vou continuar recebendo migalhas. E para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a psicanalista Michele Carlino e hoje eu quero mostrar para você o porquê que você aceita farelos, você aceita o mínimo, quando na verdade você merece muito, ok? Então vamos lá. Por que que eu passei a receber isso e me sinto confortável? Eu quero que você entenda, você não se sente confortável e você até pensa, eu não consigo sair desse relacionamento porque eu amo demais. Você não ama demais, na verdade existe um medo escondido atrás desse comportamento. Em algum momento da sua vida, pode ser lá na infância, pode ser lá na parte da adolescência, pode ser aos relacionamentos que você vivenciou, você aprendeu que o mínimo era o suficiente. Ou seja, você só era validado, você só era visto quando você entregava alguma coisa. Se tudo para você, quando você era criança, você ouvia aquela frase assim: "Ai, isso não é para você. Isso é muito caro, nós não podemos, isso não é para pessoas como nós". Esse tipo de fala repetidamente, o que que acontece? Programa minha mente para achar que coisas boas não são para mim, que relacionamentos saudáveis não são para mim. E isso começa a me colocar no lugar de incapacidade, inferioridade e insegurança. E isso é mais reforçado ainda quando você faz alguma coisa certa e alguém vem com um elogio, alguém vem com um carinho, isso reforça esse comportamento. E aí você vê à sua volta pessoas que sempre dão tudo e recebem o mínimo e continuam permanecendo na relação. Isso também é um padrão aprendido que faz com que você fique. Por quê? Porque você ainda não se viu merecedora de coisas boas, você ainda não entendeu o seu lugar de destaque. Porque se tem uma coisa que me entristece quando eu escuto no consultório é: "Ai, mas o meu parceiro ou a minha parceira é muito melhor que eu. Eu vejo que ela que brilha, ele que brilha, eu só complemento". O que que aquela pessoa esconde? Qual é a dor dela, a ponto dela, ao invés de entender que ela soma, ela se diminuir?
E isso eu já ouvi muitas vezes, e talvez você que está me ouvindo, você já tenha falado isso, que o seu parceiro é muito melhor do que você. E a minha pergunta é: poxa, será que se essa pessoa fosse tão boa assim, ela ia continuar com você? Porque se essa pessoa é tão boa do jeito que você está me falando, é porque você também é. É porque você carrega coisas boas, extraordinárias que complementam ela. Senão ela também não teria escolhido você. Então, se valorize. Pare de aceitar o mínimo, porque às vezes você está esperando que o outro salve você. Porque às vezes quem dá o mínimo para você é você mesmo, mas você não tem coragem de admitir. Então você fica se escondendo, você fica se diminuindo. Quantos pacientes eu já vi, né, depois de entrar em um outro relacionamento, falar assim: "Nossa, como que eu pude ficar presa naquela situação? Como que eu pude ter medo de sair daquilo?" Porque talvez você não se enxergou ainda do jeito que você realmente é. Talvez você não entendeu o seu potencial. E todas as vezes que eu me diminuo, ninguém vai vir me salvar a não ser eu mesma. Porque eu tenho que saber o meu valor. Eu tenho que saber as minhas habilidades e eu não preciso que o outro me valide, porque eu sei aquilo que eu sou. E aí eu pergunto para você: você sabe quem é você nesse relacionamento? Por que você se destrói tanto para receber o mínimo? Qual que é a dor que você não quer olhar? O que que você está tentando suprir através desse relacionamento? Hoje é dia de você olhar para você, porque nós sempre culpamos o outro, mas na verdade as pessoas só fazem comigo aquilo que eu permito. E a minha pergunta é: o que você tem feito com você? E agora eu quero que você entenda. Se isso começou lá na minha infância, como que eu trago isso para minha vida? Porque eu quero que você entenda, esse assunto de hoje não é só sobre relacionamentos. Esse padrão ele se repete em tudo que você faz. E principalmente no seu relacionamento. Por quê? Porque se eu só aceito migalhas, bem provável que lá no meu emprego eu sempre me diminuo. Às vezes tenho uma promoção, às vezes até tenho um cargo melhor, mas eu me enxergo inferior. Então, as minhas amizades, eu sempre sou aquela que estou sempre me desculpando, eu estou sempre pedindo desculpa por falar ou por dar a minha opinião, porque eu não quero incomodar. E aí você percebe que esse comportamento, ele passa por vários âmbitos e aí no seu relacionamento é o que mais te atinge, por quê? Porque é uma construção diária. E nessa construção diária você começa a perceber coisas, mas você acha que o problema é você. Quais são essas coisas, Michele? Então você começa a justificar comportamentos. Você começa a falar que a pessoa estava ocupada, que você que estava atrapalhando demais. Aí se a pessoa fala assim: "Nossa, você é muito carente", você já começa a achar que você realmente tem problema, e você sempre se diminui, você sempre é compreensível. Mas eu quero perguntar uma coisa para você, quando foi a última vez que você foi compreensível com você? Quando foi a última vez que você foi gentil com você? Porque você fica nessa insanidade de querer agradar todo mundo, de dar tanto para todos, e você está esquecendo de você. Você precisa se salvar. Você precisa olhar para você. Ninguém vai vir salvar você. Ninguém vai vir e querer fazer você ser melhor, sabe por quê? Porque enquanto eu não querer sair desse lugar, ninguém me tira. Por mais que a pessoa possa até te amar, se você não se permitir, você vai continuar aí e você vai achar que daqui a pouco que você não é merecedora de ter um relacionamento bom e você não sustenta, porque algo em você está machucado. E aí eu pergunto para você, se identifica com todas essas coisas que eu estou falando para você? Porque a gente sempre gosta de colocar o problema no outro, a gente sempre gosta de falar que o outro está errado, mas aqui nesse canal, o nosso intuito é da autorresponsabilidade. Eu não mudo o outro, eu consigo mudar somente as minhas ações, os meus pensamentos, e quando eu entendo quem eu sou, o que eu mereço e o que eu quero, aí sim as coisas na minha volta começam a ser transformadas. Porque a pergunta é: essa pessoa, ela é coerente com o futuro que você deseja? Porque o que eu mais vejo é pessoas entrando num relacionamento sem perspectiva de futuro. E se você não tem perspectiva de futuro, lá na frente você pode se frustrar.
Ou porque essa pessoa deseja coisas maiores que você e você não se sente capaz, ou porque você pegou o mínimo do mínimo e você tem que ficar arrastando a pessoa sendo um peso para você. Mas você percebe que de qualquer forma quem se colocou nessa situação foi quem? Foi você. Então, desde quando você se colocou nesse lugar? Desde quantos relacionamentos você tem se comportado assim? Porque existe um padrão. Talvez esse não seja o primeiro e talvez não seja o último. Tudo depende de você. E aí você percebe que ao invés de tentar ser amado, ser amada, você passa a querer ser escolhida, você começa a justificar tantos comportamentos disfuncionais, você começa a dar tantas desculpas, que não se trata mais de amor. Trata-se de você se sentir pertencente, de você se sentir vista, de você se sentir validada. Aí a minha pergunta para você agora é: por quem você quer ser visto? Por quem você quer ser aceito? A que grupo você quer se sentir pertencente? Porque um relacionamento, ele não supre essas necessidades, pelo contrário. Ele simplesmente vem de um momento novo da sua vida, mas essas dores vêm de algo lá de trás. E a minha pergunta é: você já olhou para isso? Para de querer fingir que nada está acontecendo, porque a sua vida está passando e você continua se machucando e se frustrando. Então decida olhar para si. E aqui mora um perigo muito grande. Você fica terceirizando a culpa, mas no final das contas a culpa é inteira responsabilidade sua, porque quem aceita abusos é você, quem aceita migalhas é você. E enquanto você não entender o seu valor, enquanto você não entender o seu potencial, você vai continuar nesse ciclo. E você fica buscando conselhos, você muitas vezes até vai na igreja, você faz um monte de coisas, mas você não faz aquilo que precisa. Olhar para suas emoções, para você entender que você é merecedora de ter coisas boas, que você é uma pessoa extraordinária e que você merece estar em lugares grandes. Eu sempre falo isso. A palavra, que é o manual da vida, ela diz muito claro que nós somos luz do mundo. Mas o que eu mais pego em consultório é pessoas que têm medo de aparecer, pessoas que realmente têm medo de brilhar, de pessoas que realmente têm medo de assumir o seu lugar. E agora eu quero fazer essa pergunta para você. Você tem medo de assumir o seu lugar? De aparecer? De realmente viver a vida que merece? Você se sente capaz de ter isso na sua vida? Porque hoje esse vídeo chegou para você, para que você realmente não venha ter mais um relacionamento de miséria, de migalhas, mas que em tudo na sua vida venha ser de abundância, porque você foi feita por um Criador que é grande e que tem vida em abundância para você. Mas se você não olhar para aquilo que está te machucando, para aquilo que está roubando o seu brilho, você vai continuar sendo governado pelas suas dores e não pela plenitude. E a escolha é só sua. E agora vamos chegar no ponto, Michele, como que eu saio desse ciclo? Para mim sair desse ciclo, a primeira coisa que eu preciso ter é a consciência que eu estou nele. Porque não adianta eu trazer toda essa clareza nesse vídeo e você continua achando que não é com você. Então eu só mudo uma situação quando eu tenho a consciência que eu estou nela. O segundo ponto, eu começar a olhar desde quando eu me comporto assim. Qual que é a raiz dessa dor? Qual que é esse padrão? Esse padrão é só em relacionamentos, então eu tenho uma ferida, foi algo que eu vivenciei, ou isso se aplica a todos os âmbitos da minha vida? E você pegar agora uma folha e começar a escrever os seus pontos fortes naquilo que você é boa, nas habilidades que você tem. Porque muitas vezes as pessoas conseguem ver você, mas você ainda não consegue se ver. Você não consegue entender o seu potencial. Você ainda não consegue ver como você é grande. E às vezes você tá aí aceitando pouco, quando na verdade as pessoas têm até intimidação de tão grande que você é. Porque você chega e muda o ambiente, porque você chega e você é alegre, mas só falta você ver isso. Então, pare de focar no outro e foque em você primeiro. Porque existe um princípio, eu só consigo amar o outro quando eu amo a mim mesmo, eu só consigo ser inteira para o outro se eu sou para mim, porque senão o que eu vou aceitar do outro não vai me salvar, não vai suprir aquilo que eu preciso. Então, é aquilo que eu falo em todo o vídeo, um relacionamento é uma soma de 2 pessoas caminhando para frente, para fazer dar certo. Então não coloque as suas expectativas no outro,
mas coloque em você, porque você é suficiente. Quando você entende que você é o suficiente, você começa a estabelecer limites, você para de aceitar o mínimo, você para de aceitar as pessoas virem te responder 3 dias depois, uma semana depois, você para de implorar por atenção, porque quem quer faz acontecer. Quem realmente se importa com você dá um jeito, porque quem quer estar do seu lado, não importa o que aconteça, essa pessoa vai estar. Então, selecione melhor, porque às vezes, eu tenho medo de ficar sozinha. Sabe que você deveria ter mais medo? De ter pessoas falsas, de não ter pessoas verdadeiras, de ter pessoas que só estão sugando você com aquilo que você está entregando e não porque realmente ama você. Então, quando você se coloca nesse lugar de olhar para si, ver o que você merece, automaticamente você começa a ser mais seletiva, porque você entende que você é completa. Ou a pessoa vem para somar, ou ela não vai apagar seu brilho, mas essa decisão é só sua. E se esse vídeo falou com você, se você percebeu que você tem aceitado muitas migalhas, se você percebeu que você reconheceu um padrão e que você precisa olhar mais fundo para isso, porque você está cansado de viver na escassez, de viver relacionamentos rasos, de se sentir insuficiente, esse vídeo agora está te dando a chance de você marcar uma avaliação terapêutica. O meu contato está aqui. Para você que vem do YouTube, a primeira avaliação ela é gratuita e eu quero que você só venha falar comigo se você realmente quer mudar, tá? Porque vem algumas pessoas falar comigo: "Ai, Michelle, eu preciso de ajuda". Eu não estou aqui para ajudar ninguém. Eu estou aqui para conduzir você, porque a única pessoa que pode se ajudar é você. A única pessoa que pode tirar você desse lugar é você quando você decide. Então, quando você fala assim: "Eu quero sair desse lugar, eu só preciso de uma orientação", eu estou aqui para guiar você nesse processo, para juntos nós enfrentarmos as suas dores, mas esse ponto só depende de você. E eu sempre falo, esse canal aqui não é para as pessoas que querem sobreviver, é pessoas que querem viver com a verdade, querem viver em abundância. Então, se esse vídeo falou com você, já curte aqui, segue, compartilha e me manda mensagem, porque eu tenho certeza que tem uma vida abundante só para você.